Então, gente, o que leva os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra Mundial? São dois fatores básicos, duas causas fundamentais. A primeira é que a Rússia sai. A Rússia saindo, se vocês voltarem naquele mapa e observarem a localização da Alemanha mais uma vez, vocês vão ver, já falei, né, que ela está entre dois inimigos. Então vejam bem, a Rússia saindo, eles não têm mais que se preocupar em deixar pilotões, de deixar soldados, exércitos ali na fronteira com a Rússia. Então, o que isso significa? Que a força total, o seu efetivo total, irá agora se dedicar à França e à Inglaterra. E o que leva a Rússia a sair da Primeira Guerra Mundial? Fatores internos. Veja bem, a Rússia, ela até 1917, ela vivia sobre um regime conhecido como czarismo. Né? Quem mandava, quem exercia um governo autoritário e basicamente absolutista era o czar. Nessa época, o czar que estava nesse momento era o Nicolau II. Né? E ocorre uma revolução para tirar o Nicolau II do poder. Essa revolução é a Revolução Bolchevique, é a Revolução Russa, é a revolução que estabelece o socialismo dentro da Rússia, estabelecendo esse governo socialista que futuramente será um governo soviético, certo? Então vejam, a Rússia nesse momento está passando por um conflito interno, certo? E passando por um conflito externo que é a Primeira Guerra Mundial. Quando os revolucionários chegam ao poder, automaticamente eles põem em prática a pauta uma das pautas dos revolucionários, que eram tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. No momento em que a Rússia deixa a guerra, eles vão assinar um acordo, né, que é o Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado ele é muito negativo para a Rússia, né? A Rússia perde territórios, a Rússia ela paga indenizações ali elevadas para a Alemanha, né, para ela poder sair da guerra sem voltar a ser incomodada, sem correr o risco de uma possível invasão. Ela faz esse acordo de Brest-Litovsk, cedendo territórios ali para os alemães e pagando quantias ali elevadíssimas. Resultado disso, agora os alemães tinham efetivo, né, total, força total para atacar Inglaterra e França. E detalhe, franceses e ingleses estavam com dívidas altíssimas junto aos Estados Unidos. Né? No começo da guerra, quem era o devedor, quem tinha dívida junto aos ingleses eram os Estados Unidos, e a situação ela vai se inverter, certo? A quantidade de produto que será destinado aos ingleses e franceses, né, remédio, enfim, N tipo de materiais, enfim, alimento e etc. Isso vai fazer com que franceses e ingleses adquiram uma dívida gigantesca com os Estados Unidos. Resultado disso, se os alemães agora, que estão com força total porque a Rússia saiu da guerra, atacasse franceses e ingleses, eles poderiam derrotá-los, era uma hipótese de franceses e ingleses serem derrotados pelos alemães, e aí eles teriam... como que eles iriam então receber o que ingleses e franceses estavam devendo para eles? Então vejam os motivos que levam os Estados Unidos a entrar na guerra, certo? Eles entram na guerra para garantir que essas quantias serão pagas, essas quantias que ingleses e franceses estão devendo para eles serão pagas. Então, em 1917, os Estados Unidos entra efetivamente na guerra, também motivado ali por ataque a navios norte-americanos. Né? Naquele momento, os alemães já sabem que os norte-americanos são fornecedores de produtos, né? Então muitos navios norte-americanos serão atacados, fazendo com que os Estados Unidos entrem efetivamente. Agora vejam, 1917, a guerra termina em 18. Os Estados Unidos está entrando na guerra, tá? Com soldados bem nutridos, que não passaram por 4 anos, por 3 anos e alguns meses ali de batalha, soldados que não estão doentes, né? Soldados que estão bem preparados, tá? Um aparato ali bélico eficiente.
Resultado disso, quando os Estados Unidos entram na guerra, certo? E encontram uma Alemanha que já está há mais de 3 anos nesse processo, obviamente que eles irão se enfraquecer ainda mais. Soldados ali que vão estar a todo vapor lutando contra soldados que já estão há mais de 3 anos em batalha. Obviamente que vai ocorrer esse enfraquecimento natural dos alemães. Mesmo porque, pessoal, dentro da Alemanha já tem nesse momento, né, movimentos, já existe dentro da Alemanha parcelas da população que estão inconformadas, insatisfeitas com a permanência da Alemanha na guerra. Tá? Então alguns movimentos começam a surgir dentro da Alemanha, né? Movimentos internos que vão pedir a retirada da Alemanha dessa guerra que está trazendo um prejuízo enorme para os países. Né? Entre esses movimentos vai se destacar a Liga Espartaquista. Tá? Essa Liga Espartaquista, que era ali, tinha como uma das fundadoras a Rosa Luxemburgo, né? Esse grupo ele tinha um ideal ali de esquerda, ideais socialistas, marxistas, e tinha um plano de tomar o poder e estabelecer um governo socialista, o que não vai dar certo também. Essa Liga Espartaquista será dissolvida, a Rosa Luxemburgo será morta. Peço até que vocês deem mais aí uma pesquisada a respeito da Rosa Luxemburgo, né? É uma figura histórica importantíssima, principalmente aí para a caminhada, a trajetória das concepções históricas da mulher. Tá? E aí, gente, ocorrerá a assinatura do armistício. O armistício de Compiègne ele será assinado porque os alemães serão praticamente convencidos pelos Estados Unidos, tá? a aceitarem de que a proposta foi o seguinte: se vocês saírem da guerra, se a guerra acabar, eu garanto que não terá derrotados, não terá culpados. Essa foi a ideia dada pelo presidente, pelo então presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, para que a guerra acabasse. A gente acaba a guerra, ninguém será culpado, é uma guerra sem vencedores, tá? E dessa maneira vamos restabelecer a paz mundial. Resultado disso, pessoal. Qual é a intenção do Woodrow Wilson quando ele propõe o fim da guerra sem vencedores? Para que não haja desculpas, para que haja vingança futuramente. Se ele estabelece, então, que não tem vencedores, que não tem culpados, que não tem punição, obviamente que futuramente não haverá quem se vingue, né? Não haverá revanche. No entanto, pessoal, os europeus não concordam com as propostas do presidente. Inclusive, essas propostas elas ficam conhecidas como os 14 pontos de Woodrow Wilson. O presidente americano Woodrow Wilson lança esses 14 pontos para estabelecer a paz. Inclusive, ele ganha o Nobel da Paz naquele ano. No entanto, pessoal, os europeus eles não vão aceitar essa proposta. Vão retirar os Estados Unidos desse processo de negociação e vão dizer: Estados Unidos, se preocupa com a América, aqui é a Europa, e a Europa irá resolver os seus problemas internos. Resultado disso, no lugar dos 14 pontos de Woodrow Wilson, foi estabelecido o Tratado de Versalhes, e a Alemanha foi tida como a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial. Pessoal, o Tratado de Versalhes é um tratado que vai reduzir a Alemanha à lama. Tá? Os alemães vão ficar extremamente abalados, enfraquecidos economicamente, politicamente, vão perder colônias, enfim, vão ter o seu efetivo militar extremamente abalado, né? Redução. Eles tinham milhares e milhares de soldados, será resumido ali a 100 mil soldados, né? Os navios, a marinha alemã será ali, os grandes navios serão confiscados, eles vão perder as suas colônias, a região da Alsácia-Lorena volta para a França. Resumindo, pessoal, o Tratado de Versalhes vai ser o tratado que a França irá finalmente se vingar dos alemães. Lembra lá da unificação, em que os alemães eles se unificam humilhando os franceses?
Pois é, agora os franceses irão humilhar os alemães. No entanto, essa conta será cobrada, pessoal, tá? Como o Woodrow Wilson tinha previsto, se a gente estabelecer que há um culpado, se a gente estabelecer que alguém é o derrotado dessa guerra e alguém será punido de forma até que exagerada, esse alguém irá se vingar futuramente. E esse alguém, pessoal, se chamará Adolf Hitler, que iniciará a Segunda Guerra Mundial a partir de 1939. Beleza, galera? Então, esse aí é o nosso resumão aí da Primeira Guerra Mundial, muitos fatos e acontecimentos. Infelizmente não deu pra gente fazer por aqui. Eu sei que os vídeos longos eles são extremamente cansativos, né? Mas eu ainda espero que em uma oportunidade convencional eu possa trabalhar tudo isso mais detalhadamente com vocês. Grande abraço, até a próxima.